Bom, eu quero agradecer vocês que estão aqui hoje, todos vocês, pesquisadores em geografia física, para essa oportunidade de poder dialogar um pouco, né, entre agronomia e geografia. Isso é um dos objetivos da, da minha pesquisa, né? Catalisar ideias e diálogos para, né, criar novas perspectivas também de como abordar a pesquisa, né? E, e quero agradecer ao professor Nadal também pelo convite de apresentar aqui. E ele foi um grande colaborador, junto também com o Flávio Gândara, que é o professor do Departamento de Ciências Biológicas. Ele é tem um conhecimento forte na área de restauração ecológica, questão de genética de populações arbóreas e nativas, e eles dois juntos, assim, me impulsionaram muito e me motivaram muito para desenvolver essa pesquisa. Ela foi, no início, o objetivo dela era ser uma revisão bibliográfica, né? E depois o professor Nadal comentou comigo que talvez seria uma pesquisa teórico-metodológica, que tinha um viés teórico-metodológico. Então, eu vou apresentar para vocês os cenários que são trazidos, né, na pesquisa e a estrutura textual, assim, né? Mais do que as questões as questões do conteúdo mais aprofundadas, né? E o título é Arquitetura da Paisagem, Componentes Construtivos a Nível Individual. Ela foi produzida esse ano, no primeiro semestre, né, junto com a disciplina de trabalho de conclusão de curso em Engenharia Agronômica do curso da Exalc USP. Bom, as direções da apresentação vão passar pelas minhas motivações em relação à pesquisa, os temas que foram norteando, né, a pesquisa, as questões que foram ali, que de alguma forma foram guias, né, e ao mesmo tempo também foram elementos que continham um pouco, né, essa dinâmica de pesquisa e textual do texto, né, da monografia. Eu também trago os traços textuais e as possíveis escalas de abordagem, né, dessa monografia e as possíveis conclusões que eu pude tirar no final disso. Bom, como eu disse para vocês, eu tive a oportunidade de fazer disciplinas optativas, né, dentro do curso de Engenharia Agronômica no último ano. E eu acabei ficando nas disciplinas da Geografia Física, na Geomorfologia, e na Biologia, na Ecologia, tanto Bioclimatologia Ecológica, como também Sensoriamento Remoto aplicado à Ecologia. Outra questão que me motivou é que clima, floresta e agricultura, eu acho que na última década, principalmente, ela criou uma certa popularidade e é muito vista de maneira muito prática, assim. Se você for acessar qualquer coisa, estão falando de agricultura, estão falando de clima, estão falando de floresta. Mas, ao mesmo tempo, tem gente trabalhando com isso, né? Tem gente que não é formada na área, mas está lá fazendo coisas, relacionando as questões dos ideais de sustentabilidade, né? Da ONU. Então, eu acho que a gente passou ali de um campo não somente político e intelectual acadêmico, mas também, né, todo mundo pode fazer e pode falar sobre isso, né? Se ajudar nisso, né? E nas disciplinas da geografia e da ecologia, a gente teve muitos trabalhos, né? Projetos, trabalhos práticos, e foi muito interessante, assim, conversar com pessoas de outras áreas e discutir coisas, assim. Só que existia uma questão dos termos, assim, dos termos e das abordagens que distanciavam muito a nossa conversa. Tinha um atrito, então eu falava assim, nossa, a gente nunca vai conseguir se aproximar, sabe? Eu acho que as abordagens estão muito distintas, assim. E isso eu achei que era um problema que eu poderia, de alguma forma, me pôr em questão durante a minha pesquisa. De maneira pessoal, restauração ecológica e agroecologia foram temas que sempre me interessaram, desde o início do curso.
Eu comecei primeiro fazendo no laboratório. Primeiro estágio que eu fiz foi em extensão rural, numa cooperativa de agricultores familiares e de produção agroecológica. Fiquei 1 ano com eles na cidade americana. Depois eu fui para Física e Conservação do Solo. Eu fui para o Laboratório de Física e Conservação do Solo na Exalc com o professor Miguel Cooper. Depois eu fui para Planejamento e Uso da Terra com o professor Gerd, do Geolab, Laboratório de Geoprocessamento, e esses temas aí sempre foram, assim, temas que foram me motivando, assim, durante todo o curso. Então eu falei assim, eu acho que agora eu posso me colocar agora em prática, assim, em pesquisa mesmo, né, no que me interessa realmente, assim, depois de todas essas experiências que eu tive na universidade. Bom, de fato, eu acho que quando a gente fala de floresta e florestas nativas e restauração florestal, eu acho que o que une a gente, talvez, todos nós, é a política, né? As leis que são regidas hoje, né? E aí eu fui fazer uma pesquisa sobre a Lei de Acesso ao Patrimônio Genético, que é conhecida como a Lei da Biodiversidade, né, popularmente. Esse ano a gente teve aí os congressos mundiais em relação a acesso aos recursos genéticos, né, e recursos biológicos, né, entre países. E aí eu entrei em contato com uma análise política de um procurador público, que ele faz uma análise sobre essa lei. E ele traz essa observação, essa análise, né? A sociedade brasileira, ao reservar na Constituição de 1988 um capítulo especial para o meio ambiente, toma consciência de que a qualidade do meio ambiente se transformará num bem, num patrimônio, num valor mesmo, cuja preservação, recuperação e revitalização se tornará no imperativo do poder público, para assegurar a saúde, o bem-estar do homem e as condições de seu desenvolvimento. Em verdade, para assegurar o direito fundamental à vida. As leis, bom, territorialmente, essa lei de acesso ao patrimônio genético, ela está organizada, os recortes dela estão nas unidades de conservação estaduais em todo o país, né? E como mesmo essa pessoa, esse autor fez essa análise jurídica, ele diz que existe uma relação de herança genética, né, da herança genética nacional, e que precisa ser protegida, e a propriedade de uso de função social, né, porque essas áreas elas não estão só vinculadas aos recursos genéticos, mas também está relacionada a práticas e relações com comunidades que são, de alguma forma, beneficiadas e beneficiadoras desses recursos florestais, né? Então, de alguma maneira, com o avanço da engenharia genética e da biologia sintética, da biotecnologia, a preservação, ela se torna uma tônica dentro dessas políticas, né? Então, existe diversas pesquisas e diversas discussões entre diversos especialistas sobre como acessar, por que essas regulações são tão criteriosas, como esses acessos são, porque assim, pesquisadores não têm muita dificuldade para conseguir acesso e desenvolver suas pesquisas em relação a produtos florestais e atividades extrativistas, mas ao mesmo tempo elas são áreas de uso social, né? E são de todos. Então, como a gente pode pensar, né, recuperação e revitalização de maneira emergente, não só relacionado com essa tônica da preservação dessas unidades de conservação. E, de fato, no reino vegetal, a reprodução espontânea é uma habilidade, uma capacidade, né? Então, como que a gente pode unir, né, essa habilidade das plantas e do reino vegetal, dessa reprodução espontânea, nos temas da conservação e da recuperação? Eu fui
buscar de onde se sistematizaram essas unidades de conservação, né? Qual era o pano de fundo disso? Eu cheguei nesse autor norte-americano, Eden Carr, e ele fala sobre a arquitetura da paisagem, né? Que a arquitetura da paisagem, ela surgiu, né? Essas unidades de conservação, elas surgiram nos Estados Unidos, né? É uma visão estadunidense, onde era um período entre guerras, então a escassez era gigante, então era necessário a proteção e o contato com essas áreas que são chamadas de wilderness, né? O pano de fundo é o wilderness, que é o local selvagem, né? E não só ela está relacionada com as questões de proteção dos recursos naturais, mas também com a necessidade da população de contato com essa natureza ou com esses lugares primitivos, né? E ele diz aí nesse trecho, novos conjuntos de parques, de área demonstrativa recreacional, assim como a conservação do solo ou a construção de barragens. Aqueles são exemplos de significados históricos marcantes e detentoras de integridade física excepcional. A proteção subsequente e a reconstrução, em diversos casos, não pertence da alteração na experiência do cenário verde da paisagem que os planejadores verdes esperavam e planejavam em mais de 60 anos atrás. Como notado anteriormente, a arquitetura da paisagem não se atinge imediatamente, obedecer onde consideram parques nacionais. Parques nacionais são, antes de tudo, poderosos locais selvagens preservados e primordialmente de valores pelas suas qualidades primitivas. Então, qualidades primitivas está muito relacionado aos aspectos que são intangíveis, né? Do que não pode ser visto, ou tocado, ou percebido, né? Então, nos Estados Unidos, eles, eu acho que foi na época do presidente Franklin Roosevelt, que também tinha uma abordagem em relação à conservação do solo, né? E fizeram esses sistemas de parques extensivos. Então, o arquiteto da paisagem era o mais habilitado, porque ele elaborava pontes. E pontes físicas também como pontes invisíveis, como pontes invisíveis entre as sociedades modernas, né? E esses locais, né? Esses locais ditos selvagens, né? Então, assim, tinham pontes, estradas, sede administrativas, capacitação de guias, entre outras. Aí eu fui tentar buscar de onde veio essa filosofia, né, do conceito wilderness, do local selvagem, né? E aí eu cheguei no Olson, que é teólogo de formação e engenheiro agrônomo também. Primeiro ele se formou em agronomia, depois ele se formou em teologia, né? E ele tem um livro que faz reflexões em relação ao tema wilderness. Ele é um dos grandes expoentes dos Estados Unidos nessa visão da filosofia da natureza, mas também ele foi um consultor, também teve bastante notoriedade nessa formulação das políticas e dos sistemas de parques extensivos, né? E dentro dos capítulos ele faz diversas reflexões. Um capítulo que me interessou muito foi Reflexões de um Guia, onde ele conta a história de um guia que recebe cidadãos norte-americanos vindos de cidades próximas, e eles estão passeando por um lago, e também é uma vila ali de pescadores, né? E aí ele fala que o guia, na verdade, é essa ponte, essa principal ponte, porque ele tem que sempre, constantemente, atualizar as pessoas daquelas qualidades primitivas daquele local, né? Então, ele problematiza, né? Que de alguma forma ali é um espaço que é cultivado, né? Tanto pelo guia quanto pelas qualidades primitivas daquele local e emocionais, subjetivas, como também tem um espaço de selvageria domesticada, né? E eu achei isso muito agronômico, sabe? Do espaço fechado, cultivado e observado e vendo seus desenvolvimentos, né? Então,
isso é muito interessante, esse trecho que ele traz. Visto pelos olhos das pessoas que conhecem essas coisas. Não, peraí, desculpa. Visto pelos olhos das pessoas que conhecem essas coisas e compreendem os valores intangíveis da atmosfera, a melhoria por razões práticas, inteiramente práticas, é sem garantia. Então, ele de novo, né, fala que a importância do arquiteto da paisagem, porque ele lida com a questão do prazer individual, né, de cada pessoa que está ali, e também a preservação de um desconhecido, né. Então, a arquitetura aí, ela dá, como ela aborda as questões de acessibilidade e mobilidade, eles estão mais capacitados para entender, né, os perímetros disso, os contornos disso. Esse livro é um livro que eu gosto muito, eu tinha muito interesse, que é a Ecologia Biofísica, do David Gates, e ele é um ecologista, né? E ele diz que a ecologia biofísica, ela não serve para a ecologia. A gente entende que a ecologia, ela parte de uma ciência interdisciplinar, né? Porque você tem ali diversas ciências ali sendo abordadas, né? Tanto as questões biológicas, químicas, físicas, humanas, né? Só que para a ecologia biofísica ela não é aplicada, porque ela parte de uma relação de balanços de saldo de energia e matéria, né, no planeta Terra, né? E essas relações que existem tanto do organismo como o ambiente, como das plantas com o ambiente. E isso, de alguma forma, não é cabível dentro da ecologia, porque tem essas divisões em trópicos, né? Que as biomas que a gente sempre está discutindo e trabalhando em cima delas, né? Então, quando ele fala de nível individual, eu acho que esse trecho, de alguma forma, apresenta isso, né? A gravidade torna-se um importante fator ambiental se um animal cai de um precipício, mas, além disso, afeta a direção do crescimento do hipocótilo, da semente, que é aquela estrutura quando a semente está germinando, e do meristema apical, que é o tecido de crescimento da planta. Mas estes não são assuntos com os quais queremos lidar. A questão da geografia, ela entra porque ele diz que esses saldos de balanço e energia que ocorre tem uma relação muito imediata, né? Entre o organismo e o ambiente, todos esses fenômenos que ocorrem dentro do planeta Terra, né? E a porção geográfica é extremamente importante, porque é nela que se canaliza, né, esses fluxos. Então tem uma relação pontual ali. A partir disso, eu pensei, né, elaborei duas questões para conseguir dar direção para minha pesquisa, né, a partir disso. E eu peguei esse trecho do livro dele, que eu achei perguntas super pertinentes e que eu gostaria também de tentar responder, que são essas. Quais são as forças e os fatores que afetam essa sucessão de plantas e animais? Como plantas e animais competem por materiais e fatores essenciais? O que regula e determina quais espécies ocupam um determinado hábitat em um momento específico? Quais fatores climáticos e de solo influenciam o comportamento de um animal e como eles o fazem? O que determina o nicho ou hábitat que uma planta ou animal pode ocupar? E a partir das relações da arquitetura da paisagem, dos contextos das unidades de conservação, eu pensei nessa pergunta. A arquitetura da paisagem, quando se depara entre a relação estrutura e função com a sucessão das populações de seres vivos a nível individual, promoverá novos aspectos para a expansão dos recursos biológicos nativos e de seus componentes genéticos? É possível a integração entre geomorfologia e restauração ecológica a nível biofísico como conjunto construtivo de regeneração na paisagem? Beber uma água, peraí.
Bom, agora eu vou para a estrutura do texto, né? Esses são, eu tentei, assim, dentro dos capítulos e com a conversa com os orientadores, eu sempre abordava uma questão para conseguir escrever o texto e desenvolver o texto, através das conversas. Então, eu dividi a estrutura da pesquisa em traços textuais e as possíveis escalas de paisagem, né? Então, tem a escala macro, em que eu abordo o perfil geoecológico, biocenose do solo e acoplamento entre organismo e ambiente. Na escala meso, eu exploro as questões de relação de vizinhança, plantas invertente, topoclimas e microclimas. E na escala micro, ecologia biofísica aplicada em plantas, ecologia biofísica aplicada em organismos e relações comparativas entre a agricultura convencional e a agricultura tropical. Na escala macro, eu parti dessa pergunta. O conceito de paisagem na geografia. Tentativa de localizar um ponto de convergência para as ciências agrárias. Eu explorei, estudei, analisei o texto do Manosso, que é um geógrafo, e ele tem uma metodologia que é o perfil geoecológico. Ele faz esse estudo numa região paranaense, e ele faz uma análise transversal para a dinâmica da paisagem. Essa análise transversal, ela é baseada numa análise vertical, onde você tem todos os estratos, né, do planeta Terra em relação àquele ponto, e a análise horizontal, onde são todos os fenômenos que ocorrem na superfície. Então, hidrografia, ocupação, os processos de colonização. E aí ele divide entre geofáceis e geohorizontes, né? Geofáceis seriam essas análises verticais, né, dos recursos naturais, e os geohorizontes é esse espaço de contato e de colonização humana, né? E aí ele acredita que é essa interação, né, entre colonização, né, aspectos históricos e as dinâmicas dos recursos naturais é que você consegue fazer essa análise transversal. Ele justifica, né, a análise dele. A análise integrada da paisagem, portanto, procura interpretar os processos que moldam a superfície e levam determinado recorte da paisagem a ser como é atualmente, e de que modo a dinâmica da estrutura geoecológica interfere na dinâmica socioeconômica e vice-versa. Então, ele traz essa ideia de paisagem como ambiente geográfico em herança, né? Uma herança geográfica, né? Das nossas relações de colonização. Nisso, eu entendi que quando ele fala perfil geoecológico e essa análise de herança, é um paradoxo que surge de um ambiente que pode ser reprodutível, né? Você pode reproduzir esse ambiente. Quando você contasta e determina esse perfil, você consegue reproduzi-lo, né? E isso é muito visto na geografia, que define relações de mapas, formas e processos, né? E isso tentando entender as dinâmicas ecológicas, né? E eu percebo que nas relações da agronomia, essas dinâmicas ecológicas, principalmente na agroecologia, elas são vistas de maneiras diferentes, assim. E é interessante que ele até traz mesmo essa abordagem também. De Fontaines ainda percebe que a paisagem, enquanto meio agrícola, onde o espaço rural organiza-se em unidades de paisagem associadas aos sistemas técnicos, ecológicos, econômicos e sociais. Boulos atribui à diversidade das paisagens rurais a forma de ocupação e exploração do território e ao tratamento concedido aos recursos naturais. O próprio sistema agrário se caracteriza como uma interface entre os sistemas biótico, abiótico e socioeconômico. No ambiente agrário, eu acho que tem uma relação muito de coabitação, assim, que é essa relação do quanto você conhece da natureza, né, o quanto você interage com a natureza, né,
essa interface, e também essas relações de conhecimento dessas relações, né, esses processos, eles acontecem por base de uma sustentação da vida. Eu sempre me interessei muito pela Primavésia, assim. A Ana Primavésia, uma grande pesquisadora, assim, notável, e eu sempre tive muito interesse de ler os livros dela, assim. Eu tinha vários colegas que falavam sobre isso na agronomia, só que eu demorei muito para chegar até ela. Falei assim, acho que algum momento eu vou aparecer, uma hora a gente vai se encontrar. E aí eu fui numa feira da EDUSP, tinha lá, eu comprei todos os livros e trouxe para casa, e aí eu comecei a ler, assim, e foi muito transformador para mim, assim, depois dos 3 anos de curso, assim. E os livros dela abordam a questão da biocenose do solo, né? Porque o solo é vida, né? Solo é vida. O solo só é solo porque ele tem vida. Então, o que é mais importante do solo é a sua capacidade, é o seu elemento, os seus componentes e o seu corpo biológico, o seu corpo orgânico, né? Ele também é sustentado pelas 3 fases, que são a gasosa, a líquida e a mineral, mas ela só é solo por isso, né? É um volume ativo, né? Como ela mesma diz, né? E ele é um sistema aberto, né? E ele é capaz de modelagem biodinâmica, né? A interação entre humano e solo faz com que ele possa ser modelado biodinamicamente, tanto para sua degradação ou como para o seu crescimento, né? E seu potencial, aumentar seu potencial de resiliência, né? Então, ela... Só um instante. Ela traz esse trecho que me interessa bastante. Como homem, membro integrante da sociedade humana, não pode ser considerado isoladamente, assim como as raízes e micro-organismos, como os integrantes da biocenose, não podem ser separados. Como métodos explorativos e predatórios, temos de considerar todas as técnicas, visando unicamente colheitas altas, em de respeito à biocenose do solo. A agricultura tropical trabalha estritamente dentro das leis naturais, em observância permanente da biocenose e do seu equilíbrio. Tropical, eu acho que ela usa intensivo, né? Uma relação intensiva, né? Com o ambiente, né? Com o solo. E eu acho que tropical é mais apropriado nesse caso. E a questão do equilíbrio, eu acho que ela está falando mesmo da relação entre humano e solo, e não tanto o equilíbrio do solo. Então, dessa maneira, ela diz que o humano também é um organismo, né? Desses diversos que existem dentro do solo, dessa riqueza de micro-organismos que tem dentro do solo, né? E ele é um organismo que interage via manejo. Tanto que ela faz, dentro do livro dela, ela pauta esses 3 fatores que são relevantes para o estudo do volume ativo do solo, que é os micro-organismos, as comunidades vegetais, que ela chama de sociologia vegetal, e a biologia do solo. No livro do Gates, ele traz condições de acoplamento, né, dentro de um capítulo dos livros, né? Ele diz que os organismos, nessas dinâmicas ecológicas, eles conseguem ter a capacidade de transformar energia livre em energia material, como também energia material em energia livre. E de alguma forma, a manifestação dessas interações, dessas conversões de energia e matéria, elas acontecem através de regulações térmicas, né? E elas têm um entrosamento aí de vários fatores, tanto do organismo como também do ambiente. Então, você tem a temperatura, você tem a convecção de calor, a transpiração, a evaporação do solo, o metabolismo, respiração, desenvolvimento de porte. Então, ele fala que estrutura, tamanho, posição geográfica, todos esses componentes aí são evidentes para esses entrosamentos, né?
E ele traz o princípio de acoplamento no sentido de que quanto mais o organismo está isolado do seu ambiente, né, quanto mais íntegro esse organismo tiver dentro desses fatores, mais capacidade de perseverar ele tem dentro de uma dinâmica na paisagem, né? Porque para todos, né, para todos os organismos e para as plantas, a radiação solar é a fonte inerente, né? Para todos os componentes, sejam orgânicos ou inorgânicos no planeta Terra. Então, dessa maneira, eu comecei a entender por um aspecto da física em relação à energia dissipativa, né? O estudo da energia, né? Dos sistemas elétricos, dos dipolos, né? E aí eu pensei que talvez o ambiente teria uma potência, né? Onde existem componentes ali que são evidentes para a sobrevivência e para a perseverança dos organismos e das plantas. E cada planta ela tem uma carga ambiental, né? Esse organismo íntegro e esse organismo ali manifestado e se expressando nesse ambiente, ele tem carga ambiental que são os componentes que estruturam ele, né? E essa relação dos pontos e dos componentes geográficos são muito importantes para determinar essas dinâmicas de acoplamento e isolamento, né? Então, ele fala muito de regulação térmica, né? Que o calor, a energia térmica é um fator ali, é um fator evidente para você entender os organismos, né? Para entender como que funcionam essas regulações de energia e matéria, né? Porque nós somos formados aí por todo o metabolismo, né? E quando você fala de aspectos biofísicos, né, como que você pode arrancar as questões bioquímicas, por exemplo, biológicas, metabólicas, fisiológicas, né, nessas abordagens, né? E aí, como tem essa relação de um sistema aberto do solo e como eu trouxe que o homem humano também é um organismo, né? Um ponto de interface, né? Essa relação né, que acontece sobre diversas dinâmicas, eu entendo ali que o agente humano ele é um resistor, né? Nesse processo das estruturas dissipativas, né? Que essa relação com o solo e com essa moldabilidade do solo, essa modelagem biodinâmica, o humano é que vai sendo elemento de contenção, né? Nessas estruturas dissipativas e dentro de uma porção geográfica, né? Onde esses componentes entre carga e potência ambiental acontecem. Então, ali, de alguma maneira, eu acho que é possível você manejar o solo pelo viés da paisagem, pelos componentes da paisagem. Na escala meso, eu fiz essa pergunta, né? A gente pensamos nessa pergunta, né? Qual a escala geográfica aproxima a ecologia biofísica da arquitetura da paisagem? As observações de campo para plantas de vertente feitas por Gates e estudo de casos. Nos capítulos do livro Ecologia Biofísica, o autor ele faz diversos experimentos, pensando em regulação térmica, né? Temperatura, né? Das plantas, temperatura foliar, né? E um dos primeiros testes que ele faz é em relação a relações de vizinhança, onde ele faz um trabalho de campo, onde ele tem diversas espécies e ele pega, assim, para observar e medir e mensurar algumas espécies, e essas espécies são tanto nativas como exóticas. Essas espécies de plantas, elas estão também, ele analisa a posição das folhas, se elas estão em vertical ou horizontal, e a posição delas em relação à incidência solar. Então, algumas em sombreado, outras no sol pleno. E também, outra coisa também que ele percebeu também é a questão da fase fenológica da planta também, né? A idade da planta, o tempo que ela está ali, né? E ele percebeu que existem diferenças muito grandes
em relação à regulação térmica e também à transpiração. Muito também diferente, eu acho que grande partemente diferente, a questão da posição das folhas e também se a planta é exótica ou nativa. Uma outra também foi um convite que fizeram para ele analisar a temperatura de uma planta, a temperatura foliar de uma planta, numa região que é um parque ecológico. Eu não lembro muito bem a cidade também, eu me esqueci, desculpa. Mas ele faz uma análise da temperatura foliar em função da topossequência dessa vertente, né? Ele analisa a temperatura foliar e a temperatura do ar também. E existe também uma variação muito grande. Mas tem um comportamento isobárico, né? É uma curva mesmo, assim. É bem evidente essa mudança. E, além disso, ele faz também uma análise da irradiação solar, das vertentes, né? A posição das vertentes em relação ao norte e a incidência solar num ano. E a radiação difusa, né? Análise em clarabóia, que é a reradiação, né? O processo de reincidência de energia ali, de luz pelo solo. E existem diferenças muito grandes, assim. Eu também consegui localizar e me aprofundei também nessa pesquisa, encontrei também, cheguei de encontro ao Armani, que é parceiro de vocês também, fez um pós-doutorado, um doutorado na geografia, na área de biogeografia, e ele faz uma análise na bacia do núcleo Cunha, na Serra do Mar. É uma área que tem diversas diferenças de uso e ocupação, tem tanto áreas como mata primária como mata secundária. Ele faz uma análise bem interessante sobre os ritmos climáticos dessa região, e ele faz uma análise tridimensional dessa bacia hidrográfica. Ele faz uma análise horizontal, né, da topossequência, ele faz uma análise vertical, né, em relação a um ponto, e, além disso, transversal, né, esse ponto em relação à mesma altitude. E aí ele faz registros, né, de diversas variáveis atmosféricas, com auxílio também de diversas representações cartográficas, tanto de uso do solo, como questões de estrutura, geoestrutura, solos, rede hidrográfica, também estudos da vegetação, quais são as vegetações ali mais proeminentes. Ele também faz a abertura do dossel, ele acompanha essas cartas, e esse registro ele aconteceu num ciclo sazonal inteiro, né? Começou no verão de um ano e acabou no verão do outro. E a partir disso ele fez análises estatísticas, autocorrelação e função de correlação cruzada, que medem questões de ritmo, de tempo das mudanças atmosféricas. E ele também faz um estudo dos sistemas atmosféricos, dos controles atmosféricos, né? Ou seja, dentro do continente e fora do continente, como também topoclimas e microclimas. E depois dessa rica análise, que eu gostei muito de estudar e me aprofundar, que foi muito, muito, muito bom mesmo, ele entendeu que dinâmicas atmosféricas, elas são distintas em diversos pontos dessa análise tridimensional da bacia hidrográfica, e tem uma estrita relação com solo, vegetação e relevo, mas também com sistemas atmosféricos. Na escala micro, o que promove o desenvolvimento de um organismo ou uma planta pelo viés da paisagem e solo. Um diálogo ao olhar de Gates por Primavera. Num capítulo, na verdade, esse é um texto
é um capítulo que ele tem vários subcapítulos, ele faz uma análise bem minuciosa, assim, sobre diversos fatores aí biofísicos que influenciam no desenvolvimento da planta, né? E ele diz que fotossíntese seria ali o fator físico mais importante a ser estudado, né? Para entender esses balanços, né, de energia e matéria. E aí ele entende que o complexo estômatos, cloroplastos e a concentração de vapor d'água e gás carbônico são ali os fatores da estrutura que ele tinha mais interesse de entender as regulações térmicas, né? Então eu desenvolvi essa ilustração, né, em que quando a gente pensa em estrutura, né, essa é um corte, né, na folha, um corte longitudinal, e ele traz, né, o parênquima, que é toda essa estrutura visível aqui no número 2, que é a estrutura visível, onde você tem os estômatos, né, a câmara subestomática, você tem a radiação que entra, né, que entra em contato ali com os cloroplastos e a água, né, para fazer as reações fotoquímicas, a luminosa, o gás carbônico, né, que entra, né, e o vapor d'água que sai. E essa produção fotossintética. Mas ele diz também que na folha você tem também uma estrutura não visível, que é essa estrutura aqui, número 1, que ele chama camada limite de ar. Essa camada limite de ar, ela é variável, ela tem uma altura variável. E ela é que, na verdade, ela que controla essa difusão de gases, tanto de gás carbônico como vapor d'água. Então, isso está muito pautado com a integridade da folha. Se uma folha está, por exemplo, machucada, ferida, né, tem um corte na folha, essa proporção de gases e água, ela vai ser diferente, né? E essa camada de limite de ar, ela vai diminuir, ou a ação dela vai ser menos proeminente, né? Então, a integridade da folha é super importante nesse sentido para poder essas estruturas elas estarem trabalhando de uma maneira dinâmica e que em favor do desenvolvimento da planta, né? E então existe aí essa estrutura, né? Essa estrutura visível e não visível, ela entra em contato com os fatores ambientais, né? Então, assim, se você tem uma camada de limite mais alta, talvez a velocidade do vento, o vento talvez não vai afetar muito o desenvolvimento, não vai afetar tanto a planta, né? A planta não vai precisar degradar tanta biomassa para poder continuar se desenvolvendo, né? Ou a transpiração, evaporação, né? Então, essa relação morfológica da folha é super importante para a regulação térmica e para fazer com que ela persevere, né? Então, ele faz uma proposição, né, de teste. Na verdade, a partir desses fatores que ele elenca, que são convecção de calor, velocidade do vento, orientação da folha, diversos fatores, eu me propus, né, desenvolver um teste de campo, né, que ainda não foi feito, né, mas eu pensei, como eu estava pensando em esse manejo e entender essa interação de estrutura da paisagem, né, como que esses fenômenos eles vão ocorrendo, né, através da regulação térmica, né, esses entrosamentos. E aí eu fiz um teste de campo, né, a partir dessas simulações que ele traz, né, desses testes que ele faz, e eu faço também esquemas matemáticos para tentar demonstrar de uma maneira simplificada esses fatores que foram elencados, algum deles usando termos da Primavera. No aplicação para animais, organismos, né, ele entende que fatores biofísicos regulam o metabolismo do animal. Então, tem uma relação da estrutura, do porte, do tamanho, né, de qual é o volume dele, qual é o tamanho da superfície, né, e ele diz que, por exemplo, né, se
uma relação trófica entre presa e predador acontece em um determinado ponto da paisagem, um determinado ponto geográfico, é porque, de fato, não só uma relação imediata aconteceu, não só uma relação biofísica aconteceu de imediato, né, um evento imediato, mas também eles eram para estar ali, de alguma maneira, né, por conta dessas regulações. Então ele fala, né, as relações tróficas dependem do potencial energético no ambiente. E de certa maneira eu fiz uma relação com a Primavera, em que ela fala que saúde do solo é uma relação reciprocíclica. A relação entre humano e solo é uma relação reciprocíclica. E aí o professor Flávio Gândara, chegou assim e falou assim, mas reciprocíclico é muito redundante, né? Por que não fala cíclico ou recíproco, né? Eu falei assim, aí eu fiquei pensando nisso, mas de fato, reciprocíclico é um fator, é uma palavra importante para isso, porque recíproco tem uma relação de transferência de matéria, né? E cíclico tem uma relação de fluxo de energia, né? Então eu acho que é muito bem elencado pela Primavera esse termo. E aí tanto que ela fala, né, nesse capítulo que ela intitula Como Conhecer Seu Solo e Sua Saúde, em que ela diz, portanto, o homem é o que a terra ou o solo faz dele, isto é, o que ele recebe através de sua alimentação. E aí, nesse estudo do Gates, ele também faz ele elenca diversos fatores físicos e biofísicos que vão alterando o metabolismo do animal, né? E que podem fazer ele crescer mais, desenvolver mais ou menos, né? E a Primavera, no livro dela, ela faz um estudo comparativo entre manejo convencional e manejo tropical, né? Porque ela, de fato, ela fala que a agricultura, o manejo convencional que a gente faz no Brasil não faz parte da nossa agricultura e é incabível para a nossa agricultura, porque revolver o solo no clima temperado funciona, é eficiente, é um bom manejo, mas no clima tropical ele não faz, não é dessa maneira. Tanto que temos aí o plantio direto, né, que é muito difundido e discutido nos manejos conservacionistas, né, das técnicas da engenharia agronômica. E ela faz uma comparação do manejo tropical, da importância da cobertura morta. Então eu faço essas duas associações, né, de maneira entre diálogos, né. E, bom, para concluir, eu percebi, e o professor também, Nadal, percebeu, a gente chegou e falou assim, bom, parte de relações indiretas, né, a gente não consegue chegar a uma conclusão, né, e de fato sim, né, não existe dados factíveis ou apontamentos factíveis, quantitativos e qualitativos que possam, de alguma forma, dizer que isso é realmente um fator, ou uma dinâmica que está acontecendo, que é evidente, né. E para isso eu trouxe o Isatchenko, que é um cientista da paisagem russo, e ele fala sobre paisagens antropogênicas, né? Ele faz uma crítica em relação ao que as pessoas falam sobre, os pesquisadores falam sobre paisagens antropogênicas, né? Que são paisagens artificiais, né? E tem essa diferença, né, da ação antrópica, né, no meio, no ambiente, né, que seria o antropogênico, né, que é um fator ali de coevolução, né, onde o humano não tem certeza, exatidão ou percepção total dessa relação de que está alterando o ambiente, transformando ele num lugar artificial, como o antrópico, onde as ações humanas são muito bem compreendidas, são muito bem percebidas. Então, ele diz como se essas paisagens antropogênicas, existe um princípio de equivalência, né? Todos os fatores ali naturais, eles foram
ultrapassados e o humano conseguiu criar uma paisagem antrópica, né? Uma paisagem artificial, né? Não antrópica, uma paisagem artificial, né? Uma paisagem antropogênica. Então, ele traz esse trecho. No entanto, a crítica não abordou a questão básica de se o homem é de fato capaz de criar novas paisagens ou simplesmente modificar as velhas, naturais paisagens. Em outras palavras, existem realmente paisagens antropogênicas, supondo que não atribuímos nenhum conteúdo socioeconômico ao termo, e o interpretamos de maneira simples ao significado paisagem criada pelo homem. Isso significaria, em primeiro lugar, que uma paisagem antropogênica deve ser dotada de todas as características de uma paisagem geográfica, como um sistema natural estável, com a sua composição material, componental, seu sistema de ligações internas e externas e assim por diante. Ao mesmo tempo, teria que ser um sistema natural criado pelo homem. Então, ali, quando a gente pensa em paisagens artificiais, novamente, é como a gente, são os conhecimentos que são entendidos pela natureza, o que se entende de natureza na história do conhecimento, na história do pensamento humano, ocidental, e essa relação de sustentação da vida, né? Como o que garante que esses fatores são que sustentam a vida, né? Eu concordo plenamente com o autor de que o antrópico ele é um acelerador de processos naturais, como também de processos biofísicos. E sociedade moderna não é um componente natural. Então, de fato, paisagens antropogênicas ainda a gente precisa entender há muitos anos ainda, ou séculos, ou milênios para isso. Então, quando eu penso arquitetura da paisagem, eu penso que essas dinâmicas, esses processos que foram abordados, eles de alguma forma são componentes de contenção diante da entropia, diante dos sistemas, né, da teoria geral dos sistemas. E que de alguma maneira esse manejo e esses fatores, eles podem ser pilares de sustentação na paisagem via restauração. E esses são a bibliografia. Pronto. Foi. Bom, muito obrigado. Parabéns, Rafael. Palmas para o nosso querido Rafael. Então, assim, de novo, né, o que sempre me atraiu nesse trabalho que o Rafael propôs foi de entender um pouco do ponto de vista até verticalizador, né, o que acontecia em termos de fluxos para a garantia, por exemplo, da biocenose. E para isso, claro, que ele teve uma ideia, teve uma ideia muito boa, né, de buscar isso em vários setores, né? Então, assim, desde o que ele retirou do Gates, até o fato dele verificar isso em termos de atmosfera e solo, pegando a tese do Gustavo, e o trabalho da Primavesi, né, que foi, talvez, assim, quando você começa a aumentar a escala, seja, né, o mais importante ali naquele contexto, né? Mas sempre achei que ele teve esse viés muito importante de se entender um pouco por que ocorre vida, né? Porque, veja, até se a gente pegar um pouco o que o Fábio apresentou no trabalho da Antártida, né, em relação à gênese dos solos que ocorrem a partir do guano de aves, né? Você tem, até lembrei muito o trabalho do Rafael quando ele apresentou lá, falei, olha, ali tem um viés, porque não é só uma questão de você ter a matéria orgânica, né, processos pedogenéticos que vão acontecer, não é mesmo numa escala mínima, né, mas que vão garantir uma cobertura em ambientes periglaciais, por exemplo. Mas na verdade, toda uma troca que você tem ali, né, e que vai para cadeias tróficas. Então, nesse sentido, assim, eu fiquei bem
bem na posição de aprendiz, né? Inclusive na banca, com os comentários do seu orientador, do Ives Gander, e do Sérgio, né? Os comentários do Sérgio E foram... foi uma conversa muito boa, foi uma conversa muito boa, muito. O Sérgio Meirelles, ele é professor da Biociências e ele na verdade, é da ecologia, né? Ele é da área da ecologia. Sim. E ele trabalha com um viés nesse sentido que é relacionado, que é fisiológico, né? Tanto que ele até falou, foi legal ele falar isso, que ele tinha feito o curso de Fisiologia da Paisagem com o Felisberto Cavalheiro, né? Isso foi legal de saber que ele tinha, deu para entender, né? Porque né? Sim. Mas então eu ainda acho que assim, o seu trabalho tem esse mérito enorme, né? De ter esse viés, tá? Aí, o que eu queria te perguntar dessa vez, que foi um pouco, né? Se você pegar, assim, por exemplo, as relações que você fez lá em termos, né? Usando, por exemplo, o exemplo de Cunha, né? O que você fez lá em relação à ocorrência de espécies, por exemplo, variando, né? De vertente para fundo de vale em função da energia térmica, né? Então, assim, aquilo, obviamente, se você pensar em Cunha, que é um dos lugares que mais chove no Brasil, você vai ter lá Mata Atlântica, bioma, né, da Mata Atlântica, você vai ter condições tropicais úmidas, típicas ou intensas, né? E aí, eu não sei se você fosse verificar isso, por exemplo, num domínio da Caatinga, seria igual ou seria diferente? Como é que seria essa aproximação? Então, nossa, difícil essa pergunta. Não, a paisagem da Caatinga hoje ela está muito modificada, né? O do Cerrado também, né? Eu até vi um curso, né, que eu acho que foi o Marco Lino que compartilhou, dos sistemas agroflorestais, né? Na Caatinga. Eu fiquei bastante interessado nisso. Mas eu acho que essas regulações térmicas, elas acontecem de maneira distinta, assim, muito distintas. Por exemplo, a quantidade de água que tem, né, ali, que tem a questão ali das construções dos poços, das cisternas, né, tem uma riqueza ali, né, mas, assim, essa relação solo e vegetação que é trazida pelo Armani, eu acho que é muito evidente também na Caatinga, né? E aquele solo tem ali uma capacidade de manter água, mas ao mesmo tempo de plantas que também sabem né, evitar também esses fatores, né? Por exemplo, grandes temperaturas, a questão do abertura e fechamento dos estômatos, né? Por exemplo, as plantas das crassuláceas, né? Que você faz a parte da reação fotoquímica no período da noite, né? Então, existem ali questões ali genéticas, né? De espécies que estão relacionadas, né? Com a permanência do fluxo hídrico ali, né? Então, acho que está muito mais relacionado também com essa interação solo-vegetação, né? De maneira muito forte. Legal. Era, assim, não sei se está certo, mas era o que eu esperava ouvir. Porque o que acontece? Lendo o trabalho do Rafael, se teve uma coisa aqui também, né? Porque, claro, você sempre tem que evoluir quando você trabalha no mesmo, né? Mesmo tendo essa posição, né? De orientação, com orientação que seja, é claro que você está vendo aquele trabalho lá para você aprender também, né? E o que eu senti muita falta mesmo, no final das contas, de um conhecimento maior da vegetação. Então, isso no trabalho do Rafael foi realmente uma né, de lembrar desse aspecto, né, fisiológico vegetal, né, que é muito importante, né?
que até teve um dia numa aula de geomorfologia que eu falei da fisiologia da paisagem, né, e que era que você tinha então uma transformação de substâncias que acontecia na matéria. E aí o Pablo Torrado lá da Exalc, que você conhece, né, que é um cara que, né, que trabalha também com planta, ele falou que, olha, esse conceito de fisiologia para mim não fica claro na paisagem, né, porque a gente entende na planta, né. Mas por quê? Porque vem com essa questão, por exemplo, do que acontece do ponto de vista xerofítico lá na Caatinga, né, que você falou um pouco. Então, o que eu queria te dizer era isso, que eu aprendi um pouco também no que você tinha falado em relação ao que acontecia, principalmente na conversa entre o Gates e a Primavera, tá? E também me toquei, nossa, precisava entender mais da vegetação, né? Porque a gente tem uma coisa também na geografia que às vezes é um pouquinho antiecológica, né? Que é assim, você olha, tem vegetação, tá recobrindo o solo do relevo, tá me atrapalhando. A gente quer pegar e abrir tudo, né? E, na verdade, a gente está perdendo um elemento, um fator da paisagem que é muito importante, a gente está descartando, né? Assim, no caso, estou falando mais por mim, né? Porque, assim, eu aprendi um pouco disso, né? Trabalhando em parceria lá na UFSCar com a Ingrid, que era botânica, mas eu perdi um pouco disso ao longo dos anos, né? E, então, assim, isso precisa ser resgatado urgente, porque acredito que, assim, quando a gente vai somar esses fatores na paisagem, eu sinto que está faltando esse viés, tá? E o seu trabalho mostra... Mas, professor, as questões fisiológicas também na agronomia, elas são descartadas também, essa interação do solo. O solo, algumas vezes, é descartado. Vocês falam muito de solo, mas na agronomia todo mundo descarta. Porque, por exemplo, você pode ver as regulações, né, políticas, você não pode deixar o solo um ano sem plantar. O produtor pode deixar o solo parado durante um ano, senão ele perde, né, a terra. Então, isso é muito complicado, porque algumas vezes um agrônomo não precisa fazer nada antes de tomar uma medida de manejo. Talvez não tenha que fazer nada. Você tem que entender só a coisa, a dinâmica que está acontecendo, sabe? Então, sabe? Tem um viés mais conservador quando vai atrás, que é assim, NPK, 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 né? É muito, né? Eu entendo o que você diz. É que de qualquer jeito, né? Se você pega lá, tem o departamento de solos e nutrição de plantas, né? Mas eu entendo o que você diz, eu até me surpreendi um pouco. Eu estava assistindo um curso da Criosfera lá, pelo Carlos Schaefer, e o curso bárbaro, etc. Mas quando ele mostrava algumas características do solo, na cadeira eu fiquei apaixonado. Vou pegar o... Oh, perdão, gente. Foi nada. Criança aqui enchendo. Desculpa. Foi nada, eu entendo perfeitamente. Ele mostrou lá os dados químicos, né? E ele não falou uma vez sobre a morfologia, né, dos criossolos ali. Assim, não falou nada de horizonte, de estrutura, né? Bom, ele vai falar então agora de estrutura, né? Nada, não falou nada, é direto na química, né? O que tem ali, porque se tem mais fosfato e mais nitrogênio, então tem uma gênese do guano das aves, se não tiver, você tem microrrizas, então sabe? Então isso é uma coisa que me deixa às vezes abismado assim também, nesse campo mais agronômico, tá? Porque vem de Viçosa, Viçosa assim, acho que Lavras é mais, né? Mas Viçosa é conservadora também nesse sentido, né? Então... Sim, porque assim, a Primavera nunca foi falada na universidade, assim, eu tive que ler por conta. Eu falei, nossa, onde está a Primavera? Então, foi difícil eu chegar lá. Eu falei, tá bom, vou ler depois. Mas assim, os estudos, por exemplo, de biologia do solo, a biologia do solo estava super interessada na disciplina. Mas assim, as análises
muito difíceis, são análises muito difíceis de serem feitas. Eu falei, gente, como que eu vou colocar isso em campo? Eu ficava desesperado, porque eu falava, nossa, eu não vou conseguir trabalhar isso em campo. Então, a Primavera me deu uma luz, sabe? Tipo assim, é mais fácil compreender tudo isso, sabe? Então, estrutura é muito importante, né, do solo. Então. Sim, com certeza. Até eu fiquei curioso assim para saber o que aconteceria com a Cid, com a professora Sidneide assistindo a sua apresentação, porque eu assim posso estar enganado, mas ela não gosta da Primavera. Não. Né? Não gosta da Ana Primavera. Inclusive, eu trabalho com a Ana Primavera aqui nos cursos. Nossa, que mara! Porque tá ela fazendo dá muito uma visão, bem. ela dá uma visão muito diferenciada sobre o entendimento do solo, o entendimento da própria paisagem, do funcionamento da paisagem. Então, ela tem uma riqueza que, infelizmente, é pouco explorado. Eu acredito, né? Eu tenho a minha leitura nesse sentido. E você vê, o Rafael está falando a respeito que a gente não lê Ana Primavera, como a gente também não lê Paulo Freire na Faculdade de Educação. Eu não li um texto do Paulo Freire na Faculdade de Educação. E aí, a gente tem um colega nosso aqui, que ele é produtor rural, ele fez doutorado na Universidade Federal de Santa Maria, fez agronomia na UFES, né? E aí fez o mestrado dele e foi para Santa Maria, Federal de Santa Maria, para poder fazer o doutorado. E lá, a Federal de Santa Maria, é justamente o local onde a Ana Primavera deu aula, né? E ele falou que também ela é pouco falado sobre ela, né? O pessoal realmente é uma... Como é que é? Epistemicídio? É um epistemicídio, né? Porque tem coisas muito interessantes. Você trabalha com os agricultores, por exemplo, dos movimentos sociais, eles estudam as obras da Ana Primavera, né? Os técnicos aqui estudam as obras da Ana Primavera. Eu confesso para você que, assim, perto do que eu imaginei aqui pela sua apresentação, do que você leu da Ana Primavera, não chegou nem aos pés, né? Eu tenho os livros também, mas às vezes eu acabo lendo só pedaços, não consigo... A gente até queria montar um grupo de estudos aqui, né? Até para poder ter poder argumentativo para quando falar assim, não, mas isso está equivocado. Mas por que está equivocado? Então, quando você lê a obra por completo, você consegue ter uma outra leitura, né, dela. Mas ela é muito interessante mesmo, porque é uma outra forma de enxergar os processos, né? E tem uma coisa que é muito interessante que ela fala, que quando você pega as análises, isso eu passei também no meu mestrado, quando você pega as análises químicas, as análises físicas do solo, você olha para tudo aquilo, fica difícil, mesmo com as análises químicas e físicas, às vezes você pegar e falar assim, nossa, mas não tá faltando coisa para compreender o solo, eu não estou conseguindo entender ainda o porquê dos problemas do solo. Quando você vai para a Ana Primavera, ajuda você a entender e interpretar o que está faltando, sabe? A parte do quebra-cabeça. Então, eu acho que falta a gente estudar mais a obra dela para conseguir fechar realmente um diagnóstico melhor. Eu sei que a Sidneide não gosta muito dela por causa do alumínio, né? Mas depois que eu fui estudar sobre o alumínio do ponto de vista da própria Ana Primavera, eu consegui compreender o porquê da Ana Primavera falar de outra maneira do alumínio, né? E isso dá pano para manga. Quando eu vi você falando da Ana Primavera, eu logo pensei na Cid. Eu também. E a Cid, ela não gosta porque ela fala que a Ana Primavera é uma pessoa super bem intencionada, mas que ela não entende nada de pedologia. Mas é que aí é a Cid sendo a Cid, né? Na verdade, eu acho que é isso. Que nem a questão do alumínio, que eu discutia muito, batia a cabeça com a Cid nesse sentido, né? E aí, eu realmente não tinha arcabouço teórico nem para discutir com a Cid naquele momento, né? Mas depois eu fui estudar e falei, agora eu consigo compreender em que aspecto a Ana Primavera está falando do alumínio nos solos tropicais. Mas o que é que ela fala? Que eram coisas diferenciadas, né? Não, porque o alumínio ele é muito demonizado, né? Dentro da cultura agronômica. Porque ele é sinônimo de toxicidade para o solo. Só que para os solos em ambientes tropicais, ele tem um papel importante como agente cimentante, como agente floculante. E aí depois você vai aprendendo a respeito disso. Você vai
compreendendo as relações com o pH do solo, por que horas que esse alumínio aparece, por que ele é importante, né, dentro do solo, mas dentro de um ambiente equilibrado. Então, isso começa a ter se ressignificar, vamos dizer assim, né? E aí você começa a compreender que o alumínio, não, ele realmente, existem condições específicas que o tornam tóxico para a paisagem, mas em qual condição que ele aparece? Essa é a leitura que você precisa fazer. Talvez dentro de uma leitura agronômica produtivista, realmente ele sempre vai acabar aparecendo como vilão, né? Total. Mas porque é uma outra lógica, né? Não, e também a capacidade que a vegetação, quando você faz a degradação das folhas, a degradação pela fauna, você produz diversos componentes orgânicos, ele libera diversos componentes orgânicos que fazem uma complexação no alumínio, né? Ele fecha o alumínio. Se o problema é o alumínio, então põe vegetação ali, diversifica a produção, porque ele vai ser fechado, vai ser neutralizado também, né? Então, para Cid, ela diz que há uma inversão na leitura que se faz do alumínio, porque o alumínio ele é tido como um elemento eventualmente tóxico para a planta, mas que para ela o problema não é o excesso de alumínio, o problema é que se você está com uma concentração elevada de alumínio, significa que você está com uma baixa concentração dos outros elementos. Ou seja, a planta está raquítica, não é porque tem muito alumínio, mas é que se você tem relativamente uma concentração de alumínio, significa, por exemplo, que as bases trocáveis já foram levadas, embora então não sobrou muita coisa. É a falta de nutrientes, né? Sim. A disponibilidade, né, desses nutrientes. Mas a matéria orgânica, gente, trabalha muito bem, mesmo numa condição pH baixa, ela trabalha muito bem, entende? Então... É porque, na verdade, eu acho que a agroecologia, ela traz a história do manejo dentro da agroecologia, ela foge muito dessa lógica empresarial, dessa lógica imediatista, né? Que ela, para poder organizar o sistema e tornar esse sistema equilibrado, ela vai realmente demandar um tempo. Mas quando o sistema entra em equilíbrio, é muito rápido a resposta que você precisa ter, né? Isso eu vejo, assim, acompanhando o histórico aqui dos produtores que acabaram tomando a agroecologia para si, etc., né? Mas assim, tem essa leitura também dos cátions, né? Da falta você não tem mais nutrientes no solo, então o alumínio está representando isso. Mas eu também acredito que é uma coisa meio esquisita, não sei, essa coisa do alumínio ainda é um ponto de interrogação. Seria muito legal se a Cid estivesse aqui, para a gente poder ouvir toda a interpretação dela, né? Porque, realmente, não tem como você não ler a obra da Primavesi e não te criar pelo menos um monte de pontos de interrogação aí, né? Como não dá para você ler a obra do Paulo Freire e também não te colocar um monte de pontos de interrogação. Então, eu acabo colocando a Primavesi quase no mesmo patamar que o Paulo Freire aí nesse sentido, porque é uma outra leitura, uma outra concepção de paisagem, de mundo, de fatores, enfim. E assim, e com certeza você vai discutir com muito agricultor agroecológico, vai falar da Primavesi, eles não vão falar, não, isso não tem nada a ver aqui. E eles sabem que não tem coisas que não vão estar ali nada a ver. Porque existe já ali uma construção ali da dinâmica do solo que é outra. Tipo assim, pra gente que é profissional, especialista e desenvolve, e aí, voltou? Tá sem áudio, André. Você acredita que começou a dar uns relâmpagos, chover aqui? Aí agora parou. Entendi. Fiquei com medo de dar granizo. Não sei. Agora é o seu Marcos que tá fechado. Granizo tudo bem, o problema é granito, né? Granito, Mas enfim, Rafael, só para fechar, né, aquilo que eu estava comentando, é isso. Acredito que ali tem um viés assim, né, que não só a gente aprende, quanto instiga e indica, temos que aprender mais.
tá? Porque tinha nessas horas mais assim de núcleo duro de conhecimento assim que eu tinha que dar uma reforçada assim para te entender, tá bom? Então você vê assim, qualquer trabalho que estimula esse tipo de coisa, ele é extremamente válido, né? Então toda aquela discussão que já teve na banca, que a gente tá tendo aqui, tá? Por isso, de novo, você tá de parabéns, cara. Eu tô muito feliz que o Sérgio me convidou para falar com os alunos da disciplina. Você acha que eu sabia dessa? Ele falou, ele me convidou. Eu tô muito feliz disso, assim, porque, meu, assim, de alguma forma... na banca. Não, ele me convidou. Tá certo, legal. E eu tô muito feliz com isso, muito, porque, tipo, é exatamente isso, sabe? Eu acho que a abordagem da Primavera, ela vai unindo, sabe? Tanto geógrafo, como biólogo, como agrônomo, né? Então, eu acho que poder falar disso, né, nas disciplinas dele, que trabalham com questões de restauração, que os alunos se interessam pra caramba na bioclimatologia, eles se interessam pra caramba em restauração, eu acho legal, sabe? Tipo, estudo da fauna, quantificação da fauna, sabe? São coisas super legais e que a gente pode, né, conversar e né, ampliar a coisa. Mas valeu. Eu acho que é nesse sentido que a Primavera ela consegue contribuir mais. Porque talvez, né, como a Cid mesmo pegou e falou, ela não entende nada de pedologia. Talvez o conhecimento que a Primavera traga não faça tanto sentido quando a gente vai estudar, sei lá, gênese da paisagem ou coisa desse tipo. Mas numa abordagem agronômica ou numa abordagem de restauração vegetal, eu acredito que ela tem muito a contribuir, né? Então, é entender também o lugar e o espaço daquele autor, daquele pesquisador, né? Não dá para realmente você trazer a Ana Primavera e discutir gênese da paisagem, talvez, com o que ela traz. Uma coisa ali ou outra, enfim, mas quando você vai discutir solos tropicais ou quando você vai discutir restauração da vegetação, de ecossistemas, eu acho que faz muito sentido e ela tem muito a contribuir mesmo. Olha, meu depoimento com relação à Primavera. Sempre gostei dela, sempre gostei dos trabalhos dela. Fiquei muito triste quando ela faleceu agora. E tenho até um recorte de jornal que faz um comentário sobre a vida dela que é muito interessante. Se eu achar ainda, se eu não joguei fora, eu mando para vocês. Mas a vida inteira teve problema com os agrônomos, todos que eu conheci. Queiroz, então, era um terror, ele não gostava mesmo dela. Não sei se ele influenciou a Cid ou se a Cid tem as razões próprias dela para não gostar. Enfim, mais recentemente a Primavera voltou a ser falado lá no laboratório, mas durante muito tempo era até um assunto meio tabu, não podia se falar dela. Mas eu acredito que todo esse movimento que tem agora, mais recente, com relação... Vocês estão me ouvindo? Com certeza. É que a minha bateria está acabando. Que tem essa visão mais ecológica da paisagem e toda essa parte necessária de rever, né, as formas de manejo que sempre foram aplicadas no mundo tropical. Ela é uma pessoa que deixou um legado. Ela foi pioneira. Então, acho que, para quem está, como você, Rafael, que pegou o discurso dela para trabalhar, não abandone, não, porque ela tem o que dizer para todos nós. Eu vou ter que pôr na bateria, porque está saindo do ar aqui o meu. É isso. Eu não sei se a Rose... eu sei que a Rose está procurando o cabo ali para espetar no computador ou no celular dela, não sei se ela está ouvindo, mas quando teve, infelizmente, o óbito da Primavera, teve uma repercussão grande. Assim, eu vi manchetes sobre a morte dela, inclusive portais do UOL, assim, você fala, nossa, o UOL noticiando isso. E, se não me engano, o Fernando talvez possa me desmentir, teve uma reportagem sobre ela na revista da FAPESP.
Você lembra, Fernando, se teve? Você tá no mudo aí, Fernando. É que peraí, que o João Pedro falou comigo, eu lembro do quê? Se eu lembro do quê? Você lembra se na revista da FAPESP não teve uma reportagem sobre a Primavera quando ela faleceu? Ah, eu acho que teve, rapaz, mas eu não lembro. Eu acho que teve, porque foi a primeira vez que eu tive a condição de ler assim algo que falava com profundidade do trabalho dela e da importância dela, e ela viveu bastante, né? Ela viveu bastante, então digamos assim que ela hoje um Pedro só dá para ver um toquinho da cabeça dele. Ele fica causando, rapaz, tá? É moleque. Não, ele faz muito bem. Eu acho que teve, embora, né, entre as pessoas próximas aí a gente não perceba necessariamente o reconhecimento que a Primavera deveria ter, mas eu acho que entre as pessoas que se permitiram conhecer o trabalho dela, há sim um respeito nesse sentido, né? E acho que o que a Amanda falou também é importante, de entender qual é a contribuição que ela dá, porque às vezes a gente quer... A pedologia é muito ampla, né, também. Se o cara trabalha com agrobusiness, o trabalho da Primavera não serve para nada mesmo. Mas se ele enxerga um mundo que existem outras possibilidades, ele entende que ela tem uma contribuição genuína, né? Principalmente num país em que quem produz alimento é a agricultura familiar, não é um agrobusiness que produz. Mas assim, eu de fato acho que existe um aspecto agroecológico, manejo biológico do solo da Primavera. E que eu acho que conservacionista, a conservação do solo, eu acho que ele pode ser aplicado em qualquer agricultura. Não acho que só está na agroecologia. Não acho mesmo. E, Roseli, de fato, eu vou continuar usando a Primavera. Mas, ao mesmo tempo, também vou continuar usando o Gates, porque eu acho que eles casam muito bem. Tá certo. Muito. E assim, você sabe que o Luiz de Queiroz, ele não pensava só na agricultura, ele pensava nas florestas também, né? Uhum. Ele tinha uma relação muito forte com a floresta e com a agricultura, ele pensava em solo, de fato, né? Então, assim, eu acho que é importante a gente, de alguma forma, descaracterizar um pouco essas barreiras, né, de produção. Eu acho que não tá só aí, sabe? Eu acho que é isso, mas eu acho que pode produzir melhor. Conservação do solo, ele tá para todos, eu acho. E é assim, não sei. Acho que assim, Amanda, se você puder ler o livro Ecologia Biofísica, você vai ver, assim, Gênese de Paisagem também encaixa a Ecologia Biofísica. O Gates, você está falando que eu não conhecia esse autor. Nunca ouvi falar, aprendi hoje. Não, assim, é base, assim, é um conhecimento de base, assim, maravilhoso, fantástico. E ele fala de umas relações que são evidentes, sabe? Que não parece reducionista, mas não, ela acontece, entendeu? Ela se manifesta em todos, assim. Então, ele pode ser muito usado, muito. Tanto que o professor chegou para mim, quem me deu esse livro foi o Sérgio, que foi da minha banca também, que foi da disciplina. E ele falou assim, tem um livro chamado Ecologia Biofísica, eu acho que, assim, vocês, biólogos, todo mundo tem que usar. Aí eu falei, olha só, eu acho que eu vou pegar esse livro. Aí eu pedi para ele. Cara, eu comecei a ler, eu falei, nossa, é nisso que eu quero, sabe, abordar também, sabe, trazer. Acho que casa muito bem os dois, sabe, muito. Ô, Rose, você chegou a conhecer a Ana Primavera pessoalmente? Sim, umas 2 vezes em congresso. Mas nunca, assim, de longe, nunca tive nenhuma conversa mais próxima com ela. E Amanda, você que tem alunos que vêm literalmente da roça mesmo, que já tem, digamos, uma vivência com a terra, aquilo que você ouve deles, ou de repente aquilo que você trabalha com eles, aquilo que a Primavera fala é mais próximo da realidade deles? Você percebe alguma coisa nesse sentido?
Então, aqui é muito... A percepção aqui, ela é múltipla, né? Então, eu tenho alunos que são da roça, que são completamente alienados, tem alunos que são da roça e são do agronegocinho, que a gente chama aqui, né? E tem alunos que têm toda uma... Não só alunos, mas aí eu vou falar dos projetos extensionistas mesmo, você tem agricultores que vão para esse lado da homeopatia rural, da agricultura biodinâmica. A gente tem agricultor biodinâmico aqui, que fala do Átila Miklos. E aí, então, é muito múltiplo, né? A gente fica pensando assim, que só porque é do movimento social, que às vezes vai ter um olhar mais crítico, que vai ter um olhar mais conservacionista, você sabe que quem faz agroecologia aqui, efetivamente, são os velhos, não são os mais novos. E agora que tá tomando a juventude, porque teve uma fuga da juventude do campo também, assim, né? A juventude que está no campo é porque não pôde sair, enfim, mas o desejo é de sair. Então, existe todo também um trabalho de resgate, que é o que as escolas do campo fazem aqui. As escolas do campo aqui trabalham com conceitos da Ana Primavera, com literatura da Ana Primavera, mas principalmente existe uma caderneta que eles pegaram parte do trabalho da Ana Primavera, que é manejo tropical do solo, manejo ecológico tropical do solo, uma coisa assim. E aí se trabalha mais aquele material, que inclusive o MST tem essa cartilha de manejo ecológico do solo. Então, o que eles têm de conhecimento é em cima disso, de muitas práticas conservacionistas, né, a questão da biocenose do solo, enfim. Mas você dizer, que vem todo mundo já com esse olhar? Não, não vem. É múltiplo mesmo, assim. Você tem vários cenários aqui, né? É polissêmico. Sim, mas tanto que você falou mesmo, que existe também nas escolas aquela coisa dos cadernos, dos diários feitos por cada um. Isso é importantíssimo, isso é importantíssimo. Eu vi que quando eu fui para a extensão... Cadernos da realidade. Os cadernos... É lindo isso, é lindo. Eu quero fazer cadernos da realidade também. Mas assim, quando eu fui fazer a extensão rural, eu percebi que as coisas aconteciam naquela cooperativa, naquele grupo e daquele jeito. Eles já tinham uma forma. Tudo bem, é conservanista da forma deles, entendeu? Tanto que quando eu cheguei lá, eles era tipo um dia pós-chuva e eles falaram assim, vamos roçar. Eu falei, roçar? Ele falou, vamos roçar. E aí a gente ficou assim, tipo, acho que eu fiquei 4, 5 visitas, 6 visitas só roçando, e a gente não conversava, só roçava. E eu fui aprendendo um monte de coisa. Sabe? Então, não sei. Isso me pega, sabe? Isso me pega, esses conhecimentos que vão atravessando, sabe? Como neles também, sabe? Ô, Rafael, no início da sua apresentação, você falou de uma experiência que você teve em Americana com a agricultura familiar, foi 1 ano. Onde foi essa experiência? Como foi isso? Então, tem dentro das bolsas de cultura e extensão lá da Exalc, a gente tem várias bolsas que são concedidas no auxílio permanência, né? Que junto com o auxílio permanência você faz atividade de extensão e você consegue bolsa. E aí tinha uma lista lá de vários. E aí eu vi o de extensão rural, né? Que era tipo apoio à comercialização, administração e produção de produtos agroecológicos em Americana, que era com o professor Ademir de Lucas, lá da Exalc, que também um professor que eu amo esse cara de paixão, assim. E aí eu fui e falei com ele, e assim, tinha várias pessoas se candidatando, ele chegou para mim e falou, mas ele veio fazer uma entrevista, ele falou, por que você quer ir? Aí eu falei porque eu moro em São Paulo, sou nascido na capital de São Paulo, e eu não sei nada de agricultura, não sei nada. Aí ele falou assim, então, daí ele me chamou, ele falou, vai lá, e ele nunca me orientou em nada, ele só falava, as visitas vão ser tais dias e tal. E aí ia fazendo visitas, eles estavam num processo de certificação dos produtos via aquele do governo federal, né? Então estava todo um processo de transição ali, né, administrativa e burocrática. Então eu auxiliei eles nisso, nessa sistematização, nessa organização, né? Mas ao mesmo tempo eu também ajudava na produção, né? Eu falava assim, tá, tudo bem, eu fico no escritório, mas uma vez por semana.
No outro dia da semana eu quero estar trabalhando com vocês. E aí eu aprendi muita coisa com eles, assim, porque eu fiquei situado num dos pontos da cooperativa, que é onde eles fazem todo o processamento dos produtos num galpão, né? Que eles até tinham conseguido dois incentivos que chama das bacias hidrográficas. Não sei se você conhece, Amanda, que são tipo bacias hidrográficas, produção, é uma coisa assim. Eu não sei, é um programa de investimento. Eu não lembro o nome. Um programa de microbacias? Microbacias, isso. E aí eles estavam todos nesse processo. Então lá era tipo o galpão de processamento, eles tinham dinheiro já para poder já estruturar tudo. Então lá eram várias comunidades, né, na região, eles faziam feira, também comercialização para merenda escolar da região, e eram vários pontos, mas eu ficava nesse. E tinham áreas de produção também, né? E é uma relação da Exalc já há muito tempo. Muitos alunos vão para lá, estudam, por exemplo, SAFs, introdução de SAFs, adequação ambiental, a gente sempre vai muito lá. E aí foi isso, assim, foi um ano que eu tanto me introduzi nessa coisa das certificações de orgânicos, como também auxílio para poder essa parte de gestão, e também na produção, né? Porque eu não sabia nada, então eu aprendi bastante. Essas propriedades eram um assentamento? Você sabe qual era a estrutura fundiária, como que funcionava? Isso, são assentamentos. Você chegou aí no assentamento Milton Santos? Então, não foi. Na disciplina Extensão Rural, tinha duas visitas de campo, que uma era no assentamento Milton Santos e a outra era na produtores de laticínios em São Pedro. E aí eles alocaram os alunos, né? Um foi para um e outro foi para outro. Aí eu fui para a produção de laticínios. Mas eu não tive a oportunidade de conhecer o assentamento. Não tive. Porque no laboratório, a Amanda chegou a conhecer, acho que o assentamento Milton Santos, que tinha uma parceria da Larissa com a CID no laboratório, e tinha um projeto lá no assentamento Milton Santos. Inclusive, a gente tem uma maquete do assentamento em que a parte superficial assim é a representação dos domínios de solo, né, que foram feitos com os solos colhidos lá mesmo, né? É bem interessante. E eu fiquei até surpreso, né, porque eu não sabia que tinha gente, professor de Exalc levando em assentamento, né? Você fala, puxa, que bom, finalmente uma boa notícia, né? Porque não estamos acostumados, né? Mas muito bom. Foi muito legal, assim, olha, eu fiz a disciplina Extensão Rural, né, Sociologia e Extensão, e de fato eu achei que ia ser uma briga, assim, ia ser um arranca-rabo ali, né? Mas, de fato, acho que todo mundo é muito aberto ali, todo mundo, assim, alunos dispostos a entender as relações da extensão, da conservação, da agroecologia, assim, discutindo questões fundiárias, foi muito aberto, assim. E, assim, tem muita gente ali que fala, né, mas, sei lá, eu preciso de dinheiro, minha família é sustentada por isso, não sei o quê, então a gente vai tentando conversar de outro jeito. Vai ser legal. Você vai dar sequência nesse trabalho, não sei se com o Fernando ou com outro professor? Então, eu estou me formando na PUC, né, nas artes do corpo, né, nesse momento, né, e eu lá estou estudando dança. Mas assim, eu acho que eu preciso ganhar dinheiro, porque a minha mãe tá me pedindo, sabe? Tipo assim, Rafa, não dá mais, seu irmão tá mandando você embora de casa, sabe? Então, né, eu acho que eu queria muito pesquisar, gosto muito, de verdade. Mas eu acho que não tem que trabalhar mesmo, ganhar dinheiro por enquanto. Acho justo. A pergunta, ainda bem que o André está de volta aqui, porque essa parte aqui ela é uma parte mais árida para mim, eventualmente posso precisar da ajuda dele ou dos demais colegas, mas você comentou já mais para o final da sua fala, dessa questão de criar novas paisagens e se existem
paisagens antrópicas ou paisagens naturais, né? Isso é um assunto super, né, discutível. Inclusive, na semana passada, quando a gente estava discutindo com o Mané a questão do antropoceno, eu até falei, né, que sempre quando a gente está estudando solo, a gente procura lá um solo, o solo natural, entre aspas, porque é aquele que você tem as características que você associa aos processos da dinâmica da natureza. E o Queiroz sempre fala para a gente, vocês estão procurando uma coisa que não existe mais, porque mesmo o solo lá no meio da floresta na Amazônia já é um solo que tem alguma influência antrópica, se não direta, indireta, porque a gente já mudou a atmosfera também, né? E aí, nesse sentido, eu pergunto, existe alguma... duas perguntas. Existe uma paisagem que não seja antrópica? E a outra pergunta existe uma paisagem que não seja natural, considerando que nós também somos um elemento da natureza, como os outros animais? É uma pergunta desgraçada. Muito. Eu gostei muito da conversa com o Manuel na semana passada, achei muito bom pra mim, assim, ele é um puta cara, tipo, sabe muito, ele, né, vai atravessando ali conceitos super interessantes, assim, faz uma coisa absurda, assim, gostei muito do que eu aprendi ali, tanto que eu tô até pesquisando os livros que ele indicou, uns autores que ele mostrou lá, mas... Uma coisa que me pegou muito é que ele falou que a gente precisa mudar a mente, né? O jeito que a gente vê as coisas, né? Ele focou muito nisso, né? Tipo, acho que a questão ali é mudar a mente, né? A forma de pensar. E isso me mexeu muito, né? Tipo assim, mas como que eu vou mudar a minha forma de pensar, né? Tipo, a minha mente, né? Se a gente é memória, né? O tempo todo, né? Então, eu não sei se paisagens naturais, eu não consigo ainda definir essas coisas. E, tipo, eu acho que a gente é um sistema natural. Acho que a ecologia biofísica fala muito disso, né? Nós somos todos organismos, né? E de fato, talvez eu acho que... Não sei se mudar de perspectiva... ou tentar ver uma nova história, entender a história, sabe? Eu não sei, eu não consigo entender não consigo ver essas diferenças, sabe? Tinha na graduação, eu vou usar uma expressão aqui, talvez alguém lembre de onde ela saiu, eu não lembro mais, mas chamava-se alguns autores clássicos a paisagem antropizada de segunda natureza, o que é um termo bem esquisito. Você lembra, Amanda, de onde que é isso? A segunda natureza é de Marx, não é? É, do Marx e Milton Santos. Marx e Milton Santos, né? A Amélia falava nas aulas dela sobre isso. Fui em discussão, inclusive. Não, total, porque eu fiquei pensando assim, por exemplo, ele falou assim que não existe uma época, né? E que determina o antropoceno, né? E eu fiquei pensando muito na agricultura, né? Onde a agricultura mudou, sabe? E, por exemplo, produção de amônia, gente, captação de amônia da atmosfera, entendeu? E não só isso também, né? Tipo, tem muitas coisas, né? Tipo, a biotecnologia, a biologia sintética, né? Uma coisa ali, é a segunda natureza que tá rolando, sabe? Então, eu não sei como que a gente vai mudar isso tudo, né? Essa forma de pensar, essa mente toda, né? É um problema. André, você que é o nosso especialista na história do pensamento geográfico e em várias outras coisas, o que você tem a dizer? Cara, assim, esse é um assunto polêmico, sabe? Porque o próprio termo paisagem, ele vem da ideia da incorporação de um dado pedaço da superfície no ciclo produtivo da sociedade. Então, tem uma relação direta com a ocupação do território. Então, na ideia, digamos assim, clássica, pressupõe que paisagem já está inserido o aspecto humano. Porque sem sociedade, o que existe é natureza. Quando a sociedade se ocupa, se apropria de um determinado lugar ou começa a observar, mesmo estudar, isso já vira paisagem.
Então, lá no Humboldt mesmo, a ideia de paisagem do Humboldt era uma paisagem onde a sociedade já estava inserida, com diferentes graus. Por exemplo, você vai analisar em escala planetária, o ser humano quase não aparece, mas conforme você aumenta a escala de análise, a sociedade vai ficando cada vez mais importante. Então, lá em 1700 e bolinha, ele já falava que uma das coisas interessantes era saber, por exemplo, o que mudou na vegetação antes da introdução do ser humano. Porque aí a gente vai saber quais foram os níveis de alteração da superfície. Então, por exemplo, antes existiam os indígenas e uma determinada cobertura vegetal. Aí chegaram os europeus, a cobertura vegetal original foi substituída, começou a introdução de espécies exóticas, veio a agricultura. Então, lá, assim, no meu entender, a paisagem, lá na sua raiz original, assim, já é uma associação natureza-sociedade. Mas com o tempo, o pessoal começou a discriminar entre paisagem natural, que eram as paisagens, digamos assim, preservadas, com baixo nível de interferência humana, e as paisagens culturais, que são as paisagens mais antropizadas, por exemplo, as cidades. Mas eu não sei, aí tem essa divisão, assim, e essa disputa aí teórica. Mas no meu entender, assim, se paisagem pressupõe a ocupação humana, ou pelo menos a delimitação, a observação humana, ou seja, a paisagem, de certo modo, é uma construção social sobrenatural, é tipo geografia física e geografia humana, entende? Só serve para você ficar dividindo a coisa ali e arranjando dor de cabeça. Em vez de você adotar a ideia de tipo, paisagem é o natural e o social, e vamos ver como que a gente estuda isso. Você sabe que eu estava lendo uma reportagem da revista Cult sobre semiótica, e ele estava dizendo que o ocidental já tem um problema na linguagem, né? Porque a nossa linguagem já é toda dicotômica. Logo, a linguagem dicotômica produz um pensamento dicotômico. Então, de repente, é um termo que aqui a gente fica tentando discriminar e dividir em caixinhas, e que outros povos que não teriam essa visão já, né, pré-estabelecida, e a sua linguagem toda pautada nessa visão de mundo dicotômica, teriam, né? E quando você pega realmente os povos orientais, tem várias coisas que eles não desassociam, né? Agora, a gente, parece que a gente sente a necessidade de desassociar, né? E essa reportagem falava exatamente disso, né? Que a gente sente essa necessidade de dissociar e de dividir, porque a nossa linguagem, as palavras que a gente usa já são dicotômicas, já são cindidas. E aí a gente perpetua isso e extrapola isso para várias dimensões da vida. Achei bem interessante. Você falando agora me lembrou da reportagem. Não, e inclusive no capítulo inicial daquele livro do Rogeri Berruchatvili, que é o Geossistemas e Paisagem, eles fazem uma breve retrospectiva sobre a ideia de jardinagem nos povos ocidentais e povos orientais. Então, por exemplo, você pega os jardins europeus, eles são todos simétricos, geométricos, não sei o quê. Então, é uma construção de uma visão da sociedade sobre algo que ela quer regularizar. Enquanto as culturas orientais, os jardins, eles tentam mimetizar o natural. Então, é o que eles falam que é uma cosmovisão muito mais ampla. Enquanto aqui a gente que quer ficar tornando a natureza quadrada, lá não, lá a coisa é mais fluida, né? Por isso que eu gosto do Niemeyer. O Niemeyer, ele preferia as curvas do que os quadrados. Deixa eu só fazer um pequeno comentário aqui pro Rafael. Porque eu só peguei o começo aí da apresentação, aí achei da hora pra cacete. Eu gosto quando essas coisas, assim, diferentes temas e campos do conhecimento são conectados, assim, achei que ficou muito bom mesmo. Então, aí como eu não peguei a coisa toda, não surgiu nenhuma dúvida, assim, até porque uma parte eu não entendi, eu estava entrando em contato pela primeira vez, mas uma coisa que me chamou a atenção é uma hora que você vai falar sobre o perfil ecológico e cita um texto do Manosso. Faz um certo tempo que eu li o texto, mas eu achei que tem um pequeno probleminha conceitual ali na hora que você vai falar dos geohorizontes e das geofaces. Se eu me lembro bem desse texto do Manosso, o que acontece? Isso aí vem da ideia lá do geossistema russo, que foi incorporado depois junto com a ecologia da paisagem e virou a geoecologia. Os geohorizontes são o quê? Os geohorizontes são a distribuição dos elementos na horizontal. Então, por exemplo, você tem um determinado conjunto de rochas que está distribuído sobre a superfície. Em cima dessas rochas, você tem um dado conjunto de solos, vegetação, tipo de clima,
uso e ocupação da terra. Então, são os horizontes, são os geohorizontes. As geofaces são os conjuntos verticais. Então, toda vez que você tem uma sobreposição igual de rocha, solo, relevo, clima, não sei o quê, e logo depois você tem uma mudança nesse conjunto vertical de coisas, você passa de uma geoface para outra geoface. Aí eu fiquei meio confuso com essa ideia que você comentou do Manoso sobre... Agora eu esqueci de anotar, porque foi na hora que começou a chover, eu fiquei meio mais preocupado com os relâmpagos do que com o caderno. Mas dá uma... Eu vou dar uma olhada, eu vou dar uma olhada. Tipo, eu vou dar uma olhada. Já foi, mas se uma hora você quiser escrever um artigo sobre isso, que eu acho que ficaria muito interessante, só dá uma checadinha mais precisa ali no que ele comenta. Mas eu gostei bastante da ideia, ficou bem legal. Fechou. Massa. Valeu. Eu também gosto de Niemeyer, por incrível que pareça. Por incrível que pareça. Só aquele concreto demais do Memorial da América Latina que dói na alma, né? Ele podia ter utilizado os jardins orientais naquela situação. Meu, ontem eu tava em Brasília. Domingo, a Su foi entregar uns papéis de um concurso lá, eu fiquei domingo, segunda e terça, quase morri. Tava fazendo assim, tipo, 39. Você nem suava, porque a umidade do ar tava uns 10%. O cara falou que fazia 100 dias que não chovia. Aí aquele concreto, Armando, você andava na rua assim, parecia que você ia desmaiar cada passo que você dava, assim. Eu gosto muito do Niemeyer, mas precisava, né? Faltava é muito louco ele usar branco. Muita árvore, eu não entendo por que ele usa branco. Eu fico pensando por que ele usa branco. Nossa, também. O negócio tá cegado, assim. Então, por que ele usa tanto branco? Eu não sei qual é a intenção dele. Eu não sei o que ele queria. Mas é muito... Também, quando você fala do paisagismo, é impressionante também a ideia de jardim tropical, assim. Tudo muito colorido, tudo muito, sabe, muita palmeira, muitas formas e tal. Eu falo assim... Não sei se é só... tipo, mixigenação, é isso que você tá querendo mostrar no jardim, sabe? O melhor exemplo é, por exemplo, o Burle Marx. Tem uma história do Burle Marx que ele fala que uma vez ele construiu um arranjo, mandou o arranjo tropical, né, para algum evento, e o pessoal ligou falando que tinha uma jararaca junto com o arranjo. Aí ele falou, mas é um arranjo tropical, quer o quê? Acontece. Gostei. Esse é o mundo tropical. Você pode dar um passo aqui e pisa no urutu ali, fazer o quê? Gostei. Nosso ambiente... Bem colocado, André. O nosso ambiente é hostil, mano. Gostei. Porque, você sabe que foi engraçado, hoje eu passei lá no meu pai, ele me mostrou uma carta que era linda, assim, como se fosse das antigas, né? Quase que um modelo digital de terreno, assim, de uma parte da Antártida lá, feita pelos neozelandeses na década de 60. Então, assim, com o relevo todo trabalhado, feito por aerofoto. Aí ele falou, nossa, isso aqui é uma verdadeira obra de arte, olha como eles fizeram o mapeamento. Eu não resisti, falei para ele, vai mapear o meio tropical para você ver o que é bom. Né, de tipo, poxa, muito mais complicado, né? Assim, o que você tem de troca de matéria e energia é muito mais complexo, né? Assim, é claro, não estou desprezando, né? Mas, nossa, não tem comparação, né, gente? Poxa. Mas eu fico mas pensando em fluxo de energia e matéria, por exemplo, Cerrado e Amazônia é um grande problema. Exato. Não, eu estou dizendo, vamos colocar assim, entre os trópicos, tá? Não estou falando só bioma da Mata Atlântica, não, Cerrado. Estou dizendo, a faixa intertropical. Então, entre Câncer e Capricórnio. Tá. Uhum. Entendi. Muito bem. Gente, vocês têm mais alguma coisa a dizer? Estão satisfeitos? Legal, gente. Pessoal, Até mais, gente. Tchau, até mais. Tchau. Tchau.